Então, agradeço a presença de vocês. Nós estamos aqui nos preparando para a nossa palestra, pública. Reduz aí você. Aqui. Então, vamos iniciar aqui. Está dando um probleminha na sua imagem. Não é a imagem. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Peraí, Denise. Não. Não, mas é que você está de uma situação que eu não posso te reduzir na imagem. Bem, meus amigos, estamos nós aqui, né? Como eu disse, na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, hoje, dia 27 de abril de 2023. E hoje nós recebemos o nosso querido companheiro, Eugênio Eustáquio, que aceitou o nosso convite para fazer a nossa palestra da noite de hoje. Eugênio, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse o nome da Casa Espírita onde você trabalha. Por favor, liga o seu microfone aí, liga o seu microfone. Você precisa ligar o seu microfone. Você está me ouvindo? Ele não, mas ele não ligou o som. Denise, você... Ah, tá, agora... você... Ele tem que ligar o microfone dele. Liga o seu microfone. Pronto. Conseguiu ligar? Ele não está conseguindo. Você está me ouvindo? Você está ouvindo a gente? Está ouvindo a gente? Agora estou. Então você entendeu como é que faz para entrar? Eu fiz o Zoom há muito tempo atrás, eu perdi a manha. Aí pediu para me atualizar, mudou a característica, a versão estava mais nova que a minha. É assim mesmo, meu amigo, é assim mesmo. A gente está... Vamos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso trabalho. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, né, hoje, dia 27 de abril, para mais uma palestra pública. E hoje nós recebemos o nosso irmão Eugênio Eustáquio. Eugênio, por favor, de que casa espírita você é? Eu sou do Centro Espírita Meimei, casa fundada por Chico Xavier e Arnaldo Rocha, no ano de 1952. E se localiza em Uberaba? Não, localiza em Pedro Leopoldo, a terra natal de Chico. Ele nasceu. Foi a segunda casa fundada por Chico para o trabalho da desobsessão. Foi especificamente para isso que ele fundou essa instituição. Ai, que maravilha, que maravilha. Então, meu irmão, hoje nós estamos aqui recebendo esse querido irmão, e ele vai conversar conosco sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estranha Moral, itens de 1 a 3. Então, nós vamos pedir aqui a Denise. Denise, vai fazer a leitura de uma página pequenininha e a prece para nós darmos início ao nosso estudo. Eugênio, você tem até, como teve um atrasinho, até 19h40, tá? 20 Tá ótimo. Trazer a sua reflexão. Vamos lá, Denise. Do livro Conversando com o Leon Denis. A lição que caiu hoje é trabalha, ama e ora. Trabalha, ama e ora. Cultiva tua inteligência e teu coração. Desenvolve tua consciência e torna-a mais vasta, mais sensível. Cada vida é um cadinho fecundo de onde deve sair purificado, pronto para as missões futuras, maduro para as tarefas sempre mais nobres e maiores. Assim, de esfera em esfera, de círculo em círculo, prosseguirás em tua carreira, adquirindo forças e qualidades novas, unindo os seres que amaste, que vivem e reviverão contigo.
Então, Senhor, lhe pedimos a sua permissão nessa noite para iniciarmos o estudo do Evangelho, essa palestra pública, em que possamos refletir sobre todas as palavras que o nosso querido irmão veio nos trazer, e possamos aproveitá-las no nosso dia a dia, trabalhando, orando e amando sempre. Abençoa, Senhor, a todos nós, ilumina nosso irmão, que possamos todos apreender as lições aqui estudadas e usá-las no nosso dia a dia. Permaneça conosco, Pai amado, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meu irmão, a palavra está com você, que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Amém, nós todos. Então, boa noite a todos. É com grande alegria que compartilhamos essa noite com vocês, que estão aí presencialmente, que estão virtualmente, acompanhando os estudos espíritas, que tanta ajuda, tanto esclarecimento, tanta luz vai operando em nossas vidas. E aqui foi destinado para nós o estudo hoje do capítulo 23, Estranha Moral, onde se faz, o próprio título já explica, dar algumas palavras de Jesus que precisam de uma reflexão, né, positiva aos nossos olhares sobre a conduta de Jesus. E eu creio que vocês estão estudando por sequência. Ficou para a gente 1, 2 e 3, onde trata-se de odiar os pais. O capítulo contempla abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, não vim trazer a paz e a divisão. Kardec sabiamente seleciona esses trechos do Novo Testamento para nos trazer a orientação segura sobre essas palavras do Divino Mestre Jesus. E vamos observar a narrativa, né, que Lucas nos faz no capítulo 14. E nós fizemos um resumo para que pudéssemos comentar. Então, a narrativa diz o seguinte: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes. Aqui nós podemos destacar, né, que Jesus não trata ali com os discípulos nesse caso. Jesus trata com a multidão que o acompanhava, com a multidão que estava, então, iniciando-se, né, nos ensinamentos que o Cristo estava apresentando. E estavam seguindo as suas pegadas. Então, Jesus, a gente imagina que Jesus estava ali caminhando, e algumas pessoas que estavam ali observando a trajetória do Cristo, mas também sem uma proposta mais efetiva de segui-lo. Então, olhava as suas pegadas. Quando a gente fala que a gente está observando, pelo menos no nosso linguajar, a pegada de alguém, por onde ele passou, o que ele fez, né? O histórico da pessoa. Então, aquelas pessoas, uma grande multidão, o observava, não se tratava ali dos discípulos, né? Que já estavam com a predisposição ou com a disposição de seguir o Mestre Jesus. Então, Jesus disse-lhes o seguinte: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Por isso que é classificado uma estranha moral, né? Jesus pregou o amor, a solidariedade, o companheirismo, então veio nos trazer uma cartilha do amor, não do ódio. Como que ele usaria, empregaria uma palavra, odiar, para as pessoas que nos são mais caras no mundo, né? A mãe, a mulher quando se é casada, os filhos, o pai, enfim, aquela célula máter de uma sociedade que é a família, né? Como que teria uma proposta dessa para aquela multidão para segui-lo?
e fala que mesmo a própria vida, não pode amar mesmo a própria vida, né? Então, não servia para ser discípulo. Ora, então, eram candidatos, né, a seguir a Jesus. E ele deu essa máxima de uma forma, vamos dizer, muito direta para aquelas pessoas, se a gente for analisar aqui ao pé da letra. E ele ainda completa: quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser seu discípulo. Ora, Jesus não prometeu ali tirar os encargos de cada um, os deveres ou as lutas, né, daquelas pessoas que talvez estivessem o procurando apenas para isso, não buscando a compreensão da sua doutrina, mas procurando, devido já que ele seguiu as pegadas de Jesus, já saberiam dos feitos de Jesus. Então, estava ali se apresentando, acompanhando ele. E ele completa o seguinte: assim, aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, a gente sabe que a doutrina de Jesus é uma doutrina espiritualista, a doutrina cristã, independente de ser espírita, católico ou protestante, a doutrina de Jesus é a doutrina espiritualista, né, que visa o espírito. Nessa última frase de Jesus, não renunciar a tudo que tem, né, Jesus ele mata ali o materialismo, ou seja, ele estava ali visando a implantação, né, dessa espiritualidade do meu reino não é desse mundo, e aquela turma que o acompanhava, ou que o buscava naquele momento, devia ter uma visão mais materialista, né? Então, o que Jesus quis dizer no nosso entendimento, que tudo aquilo que ele estava pregando estava acima de todos esses nossos apegos terrenos, né? E a gente vai... É um sentido que a gente pode dar às palavras de Jesus nessa passagem. E nos coloca ainda em Mateus, no capítulo 10, e aquele que ama, já mudou o verbo, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Aqui ele já usou a palavra, foi traduzida a palavra correta, podendo assim dizer, que é o amor. Então, ele não mandou odiar, né, aqui em Mateus, ele mandou, ou ele mostrou a extensão da doutrina que ele trazia, né, que era a ligação mais direta com Deus. Então, o amor da família, né, tem que existir, mas o amor a Jesus tem que estar dentro de cada um para que a família sobreviva com amor. Não é assim? Né? E os filhos, enfim, os filhos são para o mundo. Nós temos que apresentar Jesus para os nossos filhos, coisa que está fazendo falta na atualidade. Então, acho que Jesus já percebeu aquela turba que não era discípulo, mas que eram pessoas com uma ideia mais materialista. E ele foi taxativo, né? E incisivo e extremista, digamos assim, no sentido de mostrar a grandeza da sua doutrina para aquelas pessoas, para que eles pudessem acordar e buscar os verdadeiros objetivos. Kardec nos faz algumas considerações que vêm falar do linguajar, ou das traduções, ou da apresentação dessas palavras do Cristo. Então, ele falou, Kardec nos fala o seguinte, que existe um contraste muito grande no modo habitual de Jesus falar dentro dessas passagens que ele está nos apresentando, especificamente essa que trata direto de odiar, né? Então, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso. Ou seja, o que Kardec quis dizer, né? Talvez os evangelistas não captaram, não digamos os evangelistas, a história não captou, né, com profundidade o pensamento de Jesus. Não foi bem expresso, então chegou-se a essa palavra que nunca estaria na boca de Jesus, que é o odiar.
né? Seria um paradoxo, né? Seria o oposto, antagônico a toda a doutrina do Cristo, né? E Kardec também nos observa sobre as traduções, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Isso aqui a gente coloca, muitas pessoas podem pensar assim, mas então a Bíblia ela é cheia de coisas, de contrapontos que nós temos no mundo, será então que ela não é real? É real. Isso faz parte da história, não é só a Bíblia. Todos os ensinamentos históricos é o homem que os revela. É o homem que o registra na sua percepção, na sua linguagem, no seu entendimento. Porque nenhuma palavra de Jesus foi escrita com ele em vida. Foi posteriormente. Inclusive, Lucas nem conviveu com Jesus. Lucas seria um pesquisador dos nossos tempos, né? Que ele viajava como médico e captava as histórias e a maneira, e também já o que poderia estar sendo escrito das histórias de Jesus, né? Então, por aí, Kardec nos coloca numa posição de avaliar, né, essa passagem, né, de uma forma diferente, não ao pé da letra, né? Então, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, é uma palavra que, segundo Kardec, ou não, o Cristo não falou, ou foi mal traduzida ou interpretada de alguma forma. E quando a gente faz a comparação de Lucas e Mateus, a gente vê uma diferença. Em uma está odeia, no outro está ama mais. Então, já começa a fazer um sentido para a compreensão nossa das palavras de Jesus, né? Então, Kardec, ele até nos coloca como pretensiosos aqui que estamos falando sobre essa passagem, que ele diz o seguinte: será então supérfluo discuti-la e ainda mesmo tentar justificá-la, né? Ele dá essa orientação. Para ele é uma questão definitiva, digamos assim, que nós não precisamos gastar esse tempo. Então, ele se baseia, para esse entendimento, Kardec, na conduta moral de Jesus, nas palavras que Jesus proferiu, né? Na atitude de Jesus perante, digamos aí, a humanidade. Então, seria esse contraponto. E, gente, nós não estamos muito distantes de compreender isso, não querendo comparar a Bíblia ao que eu vou falar agora, não é isso, nós estamos falando de histórias, de tudo sendo verdade e de uma maneira a ser estudada, a ser interpretada, a ser percebida por cada um que lê as Sagradas Escrituras, e cada um de acordo com a sua evolução, do seu sentimento, do seu intelecto. Hoje a gente sabe que vai tendo alcance as palavras do Cristo. Mas, na fala simples, vamos imaginar as fake news de hoje, digamos assim. Hoje, se a gente recebe uma mensagem ou um dizer de uma pessoa que a gente tem um mínimo de acompanhamento, a gente sabe que não pertence àquela pessoa. Não é tão difícil. Quando a gente... E não estou levando isso para o lado da política, que nem é o nosso interesse. Mas de um amigo, nós temos aí hoje essas questões que se publica na internet de fotos montadas de atitudes, né, para degradar a moral de alguém. Isso, hoje, nós, com a evolução e a técnica que nós temos, não estou falando daquela época, mas é só para a gente entender quando a coisa, às vezes, ela não sai corretamente, como que as consequências são funestas. Porque acho eu que ninguém levou isso ao pé da letra, mesmo sendo discípulo de Jesus, né? Porque tiveram alcance de entender as palavras do Divino Mestre Jesus. Mas aqueles que são contrários às ideias cristãs podem utilizar de uma frase dessa, como utiliza de várias, para mostrar um lado inexistente da proposta das Sagradas Escrituras e, principalmente, do Novo Testamento. Tanto é que hoje a gente fala, isso é questão de interpretação. E é verdade, né? Na nossa educação,
um quesito que até hoje é muito utilizado, é a interpretação de textos. Você vê que o Enem, a redação, é ponto sine qua non para se dar uma nota ou admissão de alguém como um resultado positivo no Enem. Não é assim? Porque é necessário, isso aí denota a percepção, a capacidade de entendimento da escrita ou da fala para que nós possamos ter uma interpretação correta dos estudos que nós vamos fazer. E a Bíblia não é outra coisa senão um estudo. Então, a gente pode observar, mesmo na nossa atualidade, hoje, com os meios de comunicações, as coisas são mais simultâneas. Então, a tendência, se tirarmos os fake news, né, é ter resultados mais positivos, mas assim mesmo ainda dá a deturpação, como a gente disse. E Kardec também nos dá uma orientação para fazer esses estudos. Cumpre demais se atenda aos costumes, ao caráter dos povos, pelo muito que influi sobre o gênio particular dos idiomas. Kardec fala, então, que a gente pode chamar do contexto para quem, em que língua, quais os costumes que se tinha naquela sociedade de qual Jesus falou dessa maneira. Aí o nosso entendimento amplia, porque muitas vezes, se eu for trazer o que foi falado naquela época, com aquelas pessoas, naquela situação, talvez a interpretação ela seja um pouco diferente. O entendimento e aplicação vai ser de forma mais adequada para a situação. A gente tem até mania, né? Os que tem aquela fé mais robusta, de abrir o evangelho para ver se chega alguma resposta para uma situação que está vivendo, alguma orientação, alguma luz. Antigamente, nas casas, as Bíblias ficavam abertas como se fosse trazer alguma mensagem. Por quê? A aplicação dos evangelhos é para a nossa vida, não é só para a nossa cultura. Não é o saber, versículo tal, capítulo tal. Não, é um contexto, é uma história bonita, né? É um ensinamento universal e perpétuo, porque as leis divinas são imutáveis, as dos homens é que mudam, né? E Kardec fala também que certos termos de língua para língua têm uma conotação diferente e energia também, né? Por quê? Eu odeio você. A gente brinca e fala isso. Agora, eu tenho ódio de você. Olha a diferença. Para nós, brasileiros. Pelo menos eu estou tentando falar da minha região, viu, gente? E cada um tem... Por isso que eu falo, o contexto ele é importante, né? Então, se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões de certos fatos em consequência do hábito em que se está a assimilar aos outros a si próprio. Então, ele está falando daqueles que escreveram, aqueles que interpretaram, aqueles que viveram, aqueles que contaram, porque a história foi trazida para nós dessa forma. Então, nós temos que ter uma interpretação dessas verdades, né, de uma forma contextual e aplicável. Correto? Bom, esses são os ensinamentos de Kardec, né, algumas considerações que ele faz sobre a paciente. A gente tem alguns exemplos de linguagem, né? Como é bem sabido de todos nós que saudade é o único país que tem essa palavra, é o Brasil, o português, né? Não pode falar que saudade, que eu estou com saudade, que eu estou triste, que eu estou com depressão, que eu estou com banzo, que eu estou decepcionado. Ela tem um sentido para nós verdadeiro. A gente consegue identificar quando a pessoa eu estou com saudade disso. A gente sabe o que é. Mas a saudade, muitas traduções de português, é o que é tristeza, é melancolia. E não é isso. Então, é um exemplo que a gente pegou, né? Eu gosto muito de perguntar às pessoas no meu cumprimento como vai essa bizarria, e muitos apelam, porque bizarro vem de uma coisa exagerada, né? Se você pegar no dicionário, isso é a visão que a gente tem. Alguns traduzem dessa forma, né? Mas
a bizarria quer dizer uma pessoa bem apessoada, uma pessoa bem posta, né? Com postura. Então, são interpretações de palavras que muitas vezes nos dá um entendimento diferente, né? Bom, o Suassuna, que é o mestre da língua portuguesa, um apaixonado, né? Nós temos tantas lições valorosas dele na internet. E tem uma história dele que eu gosto muito, muitas pessoas devem conhecer. Ele fala que a língua portuguesa é a mais rica, mais sonora, né? E é verdade, mais melódica de todas as línguas. E o inglês é uma língua pobre. Então, ele, até nos trabalhos dele, né, quando ele fez o Auto da Compadecida, queria tirar o Zé Grilo e o Chicó, o nome, para fosse traduzido em outras línguas, não tinha como traduzir. Eu falei, se vocês não tiverem como traduzir esses nomes, eles não vão entender a minha história. E deixou, e ele disse que foi traduzido. Não me lembro agora quais os nomes que ficaram, mas a fidelidade à língua portuguesa com ele era assim, de se admirar e aprender, né? E ele conta o caso do glass, né? Que glass em inglês é vidro. Aí ele pegou um copo de plástico e falou: se eu chegar para o inglês e perguntar o que é isso, eles vão falar que é glass, que é um copo de vidro. Aí eu vou ter que falar que é um glass de plástico. E se for um copo de vidro, eu vou falar que é um glass de glass? Então, assim, para ver como que nós temos as palavras, elas são mágicas, né? E quem sabe se posicionar na palavra e dar uma interpretação clara é uma pessoa muito feliz. Como nós admiramos o nosso benfeitor Emmanuel no poder de síntese, no poder de esclarecimento dos evangelhos através da sua obra pela mediunidade abençoada do Chico, né? É um trabalho magnífico. Kardec também, na codificação, o que ele nos fala? Que ele não deu margem a interpretações errôneas. O que vier de contrário à interpretação dos homens, e a sociedade seria, né? Espírito seria o que os homens fizessem dela, porque ele procurou o máximo e pede-nos, né, na sequência do trabalho espírita, ter o máximo de esclarecimento e unidade na fala, para que não haja deturpação. E, infelizmente, nós ainda encontramos, né, posições que não condiz com a nossa codificação. Bom, gente, a gente entendendo a questão da palavra, né, inclusive os nossos irmãos evangélicos usam muito esse termo, né, a palavra, se você escutou a palavra, porque ela tem poder de luz e de esclarecimento. Então, aqui a gente vê que, no início, para escrever, era no barro, era em casca de árvore, era em rochas, era em couro, né? Enfim, dos animais que se escreviam, aí já mais um pouco adiante das cavernas, que eram desenhos, né? Era registros, né? De uma época que os arqueólogos continuam aí no estudo e resgate da história da civilização através deles, né? Mas era escrito aqui, em tabuletas de argila, que punha argila na tábua, escrevia com alguma coisa pontiaguda, isso ia para o forno, que devia ser de barro também, aqueles tijolos que a gente lembra na infância, e aquilo ali depois descolava, que ficava, se pusesse cera, se encerasse, ficava perpétuo, eles usavam a tábua novamente. Senão era sujeito até trincar, quebrar, né? Era assim que se escrevia. O óstraco, né, que é um fragmento de cerâmica que se usava para escrever da Universidade do FMG, eu gostei dos comentários deles, que serviria, então, como se fosse um rascunho, um registro rápido, porque a tendência a quebrar era muito grande, essas de argila que perpetuavam mais. Até que nós chegamos, né, no papel, e o precursor do papel, né, que foi desenvolvido 2.500 antes de Cristo, né, que foi pelos egípcios.
a partir dessa planta chamada papiro, que tinha o miolo e tiravam finas lâminas, né? E fazia todo um trabalho de secagem, de mergulhar na água. Gastavam 6 dias para prepará-la para ter condições de escrever, né? Para depois secar e escrever. Aí eu fico imaginando como criar uma folha, né? A luta que era para escrever tudo isso que esse pessoal escreveu, né? É uma coisa fantástica, né? E então ela era registrado ali as formas, enfim, a comunicação que se queria daquela época. E o pergaminho também, que já vem lá da época de Jesus, né? Foi 2 anos antes de Cristo, já era justamente para poder já escrever essa história. Olha que maravilha, né? Que foram os pergaminhos, que era de pele de animal também, carneiro, bezerro, cabra, né? Que passavam com um banho de cal e secava numa moldura para que fosse escrever. Então, a gente vê no livro Paulo Estevam contando esses pergaminhos que começaram a ser confeccionados. E Paulo foi para o deserto com esses, né, procurando esses pergaminhos, que na época não tinha xerox, devia escrever vários, né, para que pudesse fazer a leitura. Então, a gente vê que a história ela é muito bela nesse sentido e o trabalho muito edificante nesse sentido, né? Mas um trabalho muito demorado. Então, a palavra, para que ela pudesse ser escrita, né, ela levou algum tempo e as condições para se escrever também eram bem difíceis. Ah, pode falar, não, estou só falando que a Bíblia é. Eu vou repetir isso para não ter interpretação também diferente da nossa fala. Não é isso. É a história da humanidade que é feita assim, segundo Kardec, né? Ela é feita dessa maneira, e a interpretação é nossa, né? E a aplicação, principalmente, no que nós temos que buscar. Bom, e nós vamos ter uma epístola de Paulo que ele se refere muito no Velho Testamento e também sobre as palavras do Novo Testamento, que eu achei muito interessante, né, para despertar essa visão nossa na leitura dos evangelhos, na interpretação das palavras de Jesus. E do Velho Testamento também, porque o nome já diz, né? Inclusive, muitos têm dificuldade de aceitar que fala o Velho Testamento, que parece uma palavra pejorativa, desclassificando o trabalho de uma época. Não, ele pertenceu a uma época e fez as previsões para a era nova, com o advento de Jesus. Né? Nós não podemos negar isso. E Jesus falou, eu não vim descumprir a lei, mas fazer cumpri-la. Mas ele explicou algumas. Pena de talhão, olho por olho, dente por dente, não. Vamos ver quem pode fazer isso. Ninguém pode. Ele mandou atirar a primeira pedra, a turba foi embora. Né? Então, nos dá uma outra visão da mesma lei. Né? E quem tem condições já não faz isso, ensina. Olha que maravilha a doutrina de Jesus. Né? Então, Paulo fala o seguinte, né? Em Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 3. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Quer dizer, Paulo que afirma, né? Ele estava ali com os fariseus, com os escribas, enfim, que persistiam nas leis antigas. E o que ele fala? Que essa lei que está lá no Velho Testamento era transitória e com as previsões, né? Nós não desprezamos a história. A história ela faz parte do nosso crescimento, evolução e aprendizado. Ninguém vive só na época que está. Mas ele fala que seria transitório aquela passagem. Nós que estudamos a doutrina evolutiva, né? A evolução faz parte de um dos princípios da doutrina, a gente entende isso perfeitamente. E depois ele fala mais ainda, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está levantado na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido,
E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Eu acho essa passagem bem interessante para os nossos estudos bíblicos, né? Nossos estudos quando se refere. Então, o mesmo sentido da palavra de Moisés, porque vamos voltar, da mesma forma que eu interpreto Cristo, eu vou interpretar aquele momento que Moisés falou. Para quem, onde, que costume, qual que era a cultura, a educação. É interessante isso, né? Mas ele fala que foi abolido. E até naquele momento, né? Ele fala que ainda estava sobre o coração, o quê? Não despertar o sentimento que é o amor. Então, a gente não se lê Evangelho, não se lê Velho Testamento e Novo Testamento sem estar se inspirando no amor. Porque aí eu vou ter uma interpretação cumprindo realmente a proposta de Jesus do amar ao próximo como a si mesmo. Bom, então essas são algumas observações que nós trazemos em cima do Velho Testamento. E vamos falar aqui sobre o Novo Testamento, porque ele estava dando uma orientação para esses amigos, né, através da epístola, e ele fala o seguinte: porque já é manifesto que vós sois a carta do Cristo, nós estamos falando de escritos, né? Ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne e coração. Então, aqui ele deixa claro, né, os ensinamentos que ele absorveu do Cristo, que ficou registrado nele, que ele levava para aquelas comunidades. Não o que estava escrito, mas o coração, o sentimento, né, a entrega dele aquelas palavras que o transformaram de Saulo para Paulo. Então, ele nos dá esse testemunho de fé e entendimento das palavras do nosso Mestre Jesus. E diz mais o seguinte: o qual nos faz também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Nós vivemos a era do Espírito, meus irmãos. Aí ele tem aquela sábia palavra, né? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha que interessante, né? Então, o Espírito é que dá vida. A gente tem até mania de falar assim, é o Espírito da coisa. Tem que tirar o Espírito da coisa. E é verdade, tem que tirar o Espírito das nossas lições evangélicas para que nós tenhamos essa questão. Se ficarmos só na letra, é cultura. O Espírito é que vai nos dar a sabedoria, ou a vivência, ou o aprendizado, ou o amor, tanta coisa que nos oferece quando a gente está com o Espírito voltado a Jesus, né? Então, está em Coríntios, vamos interpretar e vamos entender, né, essas passagens tão valorosas, principalmente nos dias de hoje, né? Onde a célula reencarnatória nos convida a essa vivência mais evangélica, não uma vivência evangélica, como diz assim, com véu na cara. Desculpem, com véu no rosto, sendo mais elegante. O véu, ele impede que a gente veja tudo. O véu não cega, mas nos oprime a visão, né? Nos falseia a visão. Então, vamos levar isso ali, porque temos muitas pessoas que se firmam em algumas palavras do Velho Testamento para se justificar em atitudes, e nem sempre tão boas. É interessante, eu fico observando isso. Sempre para a crítica, para a condenação, né? No Velho Testamento é muito utilizado. Agora, para falar de amor, tem que ser o Novo Testamento, que é onde, como diz Paulo, aquilo foi abolido, meus irmãos. Nós estamos na era do amor. Então, é o amor na família, é o amor na sociedade, é o amor aos contrários, da diversidade, né? É o amor no trabalho, é o amor nas escolas. Enfim, nós precisamos nos preparar em espírito e verdade, como diz Jesus, para a nova geração que está aí, para a nova era
que nos inspira esse estudo entre as obras de Jesus, clareadas tão bem pelos Espíritos, do nosso codificador de Lyon, o senhor Allan Kardec. E nós temos aqui, para encerrando o nosso bate-papo, Jesus tem uma frase dele muito importante, que nos pede um posicionamento diante das palavras dele, né? Para seguir. Porque Jesus ele fala o seguinte: segue-me. E Emmanuel comenta esse segue-me com tanta magnanimidade, né? A gente quer seguir Jesus, mas é no conforto, né? Sem a entrega, sem o trabalho. Nós estamos querendo as benesses, né? Nós não estamos querendo muito esforço. E ele fala principalmente dos religiosos, né? Como o que nós podemos entender hoje como os discípulos. Jesus, essa fala que ele disse aqui, foi para um sacudidela naquelas pessoas, e já estudamos sobre as interpretações. Mas Jesus fala o seguinte em Mateus 5,37: seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não. Né? Nós precisamos ter essa visão do Evangelho de Jesus para a gente não colocar o véu, porque, infelizmente, em algumas interpretações das passagens de Jesus, a gente vê o véu sendo trazido devagar. Não desmente aquilo que foi escrito ou aquilo que foi falado, porque não tem jeito, mas coloca o véu, aí a visão fica limitada. E muitas vezes a gente utiliza disso para limitar o Evangelho às nossas limitações. Eu ser limitado é uma coisa, limitar o Evangelho de Jesus é outra. Então, nós temos que buscar essa vivência do Evangelho. Como nos diz Emmanuel, o Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável, nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Vamos conversar mais sobre Jesus? Vamos falar mais de Jesus, por onde a gente passar? É uma maneira da gente estar trazendo para nós mesmos a luz imperecível que advém do Mestre Jesus e compartilhar com o nosso irmão do caminho. Essa frase de Emmanuel está no Livro da Esperança, que é o que nos move a caminhada, a esperança em tudo que Jesus nos ensinou. Rogando a Jesus que nos abençoe, eu deixo meu abraço, meu beijo a todos vocês, e aguardamos vocês aqui em Pedro Leopoldo, né? Aqui temos os Caminhos de Luz Chico Xavier, onde tem a história de todo o trabalho do Chico, aqui em Pedro Leopoldo. Convido a vocês também para visitarem o nosso canal, que é Meimei Pedro Leopoldo Centro Espírita, no YouTube e também nas redes sociais. Rogando a Jesus que os abençoe, muito agradecido pela oportunidade. Obrigado, meu irmão, foi ótimo te ouvir. Vamos divulgar, sim, eu tenho já alguns links seus, vou espalhar para os amigos, porque nós precisamos, como você bem me disse, falar de Jesus, né? Estamos todos muito saudosos de Jesus, como dizia o Chico. É verdade. Não para me ver, mas porque vocês estão com saudades de Jesus. Gente, né? Não estamos vivendo hoje, precisamos falar mais de Jesus, dos seus ensinamentos, mas, acima de tudo, seguir-nos os exemplos, para que assim a gente possa seguir no rumo certo, né? Finalmente entrar no rumo certo, porque nós viemos meio perdidos por aí. Agora é a gente encontrar o rumo certo. Muito obrigada, tá bom? Por você ter estado conosco. Espero contar com você mais vezes. Estamos à disposição, Rosa. Um grande abraço para você. Fiquem com Deus. Leve o nosso abraço à sua casa espírita lá em Pedro Leopoldo, tá bom? Levado, Rosa. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, ao Mestre amado Jesus, o médico das almas, Francisco de Assis e essa plede de espíritos amigos que tanto tem nos ajudado, nos consolado. Obrigado, Pai, por esses momentos.
quando aqui, juntos, ouvimos a palavra do nosso amigo, que trouxe as reflexões que ele fez do Evangelho do Senhor. Que todos nós possamos ter aproveitado esse momento, aprendido as lições, buscando colocar em prática, porque os ensinos do Mestre são ensinos imorredouros. E todos nós precisamos nos aproximarmos mais do Mestre, para que assim possamos promover a nossa educação, a nossa reeducação, e assim nos tornarmos discípulos mais operosos, porque a seara do Senhor é grande e os trabalhadores ainda são muito poucos. Assim, envolvidos pelas vibrações que vêm do alto, e mais uma vez agradecido ao Pai pela reencarnação e por essa oportunidade, te pedimos, Senhor, que nos permita dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Seja conosco sempre, Senhor. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, quero deixar aqui um abraço, um beijo no coração de todos, desejando uma boa noite e que todos nós possamos, como disse o nosso irmão, conversar mais sobre Jesus. Porque isso é que irá nos trazer realmente aquela aproximação do Pai. Porque o Mestre, né, o nosso guia, ele trouxe a boa nova, as boas notícias do reino. E que notícias maravilhosas. Então, todos nós possamos aproveitar essa oportunidade. Ó, um beijo no coração de todos. Bom descanso. Tchau. Até amanhã. Que o Senhor continue abençoado. Boa noite a todos. Gratidão.